Alô, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Duocast Empreendedorismo. Luiz, hoje eu vou falar com uma questão muito simples, cara. Gestão e gerência de shopping center. Só isso. Só isso. Muito simples, velho. E tá aqui com a gente hoje o Bruno Figueiredo. Bruno, obrigado por estar aqui com a gente, obrigado por participar. Ele é superintendente do Continente Shopping, do grupo Almeida Júnior. Muito conhecido não só aqui na Santa Catarina e Florianópolis, como grande parte do Brasil. Tem unidades. Então, Bruno, obrigado por ter vindo, obrigado por estar aqui com a gente. Conta um pouquinho para nós como é que iniciou essa experiência, como você caiu nessa parte de superintendência de shopping center. Seja bem-vindo. Obrigado. Eu sou publicitário, então eu trabalho desde os meus 18 anos nessa área de comunicação. Então já passei por imobiliária, né, por construtora, depois eu fui para agências, passei por veículo, por TV. Depois eu fui para marketing, na parte de tecnologia. Então eu trabalhei numa empresa que era dentro da Microsoft. Então eu cheguei a atuar em São Paulo, apesar de ser mineiro de Uberlândia. E aí a minha carreira sempre foi pautada na área do digital. Estava começando ali em 2007, quando eu vislumbrei essa oportunidade. E aí, em todos os lugares, as empresas que eu trabalhei, sempre esse era o meu foco. Até que, quando eu saí dessa empresa, que era dentro da Microsoft, eu resolvi empreender, abri um escritório na área de marketing digital e passei a atender várias empresas. Foi quando estava abrindo um segundo shopping na minha cidade. E estava começando o Instagram ali em 2012, mais ou menos, né? Então o Instagram estava começando a virar ferramenta de negócios. Quando eu comecei a postar meu dia a dia, o que eu fazia, os cursos, os eventos, as entrevistas que eu dava, como essa aqui, né? Eu me tornei um porta-voz para falar sobre o crescimento das redes sociais, como se dar bem no ambiente digital. Então tudo isso foi me posicionando. Na época eu era um blogueiro, né? Eu tinha até um blog que chamava Joga no Google. E aí o shopping me chamou para ser o blogueiro do shopping. Naquela época não era esse termo influencer, era o blogueiro do shopping, postava pelo shopping. Então eu fiquei ali tendo essa parceria com o shopping, até que veio o problema ali da Dilma, né, que ela foi destituída, teve o impeachment, e aí veio uma deliberação da Sonai Sierra, que era uma empresa portuguesa, que todos os contratos do shopping, que eram contratos anuais, eles fossem cortados. Só que eu já era parte da equipe do shopping, não tinha como me tirar daquilo ali, né? Então foi quando eu tive uma ideia, naquele momento de crise. O shopping começou a ter vacância, né? Que é quando as marcas começam a fechar operações que ainda não estão com uma boa performance. Foi quando eu tive a ideia de levar o meu escritório para o shopping. Então eu abri um escritório que era uma loja de shopping. Não era numa torre comercial ao lado. Não, era uma loja do shopping, frente à Adidas, do lado da Vitor Hugo, da Santa Lola, perto da Zara, do Cinemark. E aí foi quando eu experimentei pela primeira vez o que é o poder de uma marca estar dentro do shopping. O quanto você se torna desejado e o quanto isso te transmite autoridade. Porque empresa, você abre ali na rua, qualquer um abre uma empresa e fecha. No shopping não, tem toda uma curadoria, né? Tem todo um trabalho para fazer com que aquela loja venha dar certo, para analisar se aquela loja, aquela marca, ela é ideal para aquela localização, se ela compõe com aqueles outros vizinhos, aquelas marcas. Então, estar no shopping me trouxe uma notoriedade para os meus negócios e me abriu portas nesse segmento. Então, eu passei a fazer ações, principalmente com marcas nacionais. Então, eu passei a ser o blogueiro do Cinemark, do Boticário, da Aramis, de uma série de marcas, né? E aí, eu passei a ter uma equipe ali, eu tinha várias pessoas que trabalhavam comigo e as empresas me procuravam no sentido de, não de eu aparecer o tempo todo, mas como que eu posso fazer para fazer a minha empresa viralizar, ter uma boa presença digital. Então as empresas me contratavam para cuidar dessa presença digital. Então eu trabalhei com N empresas, de grandes a pequenas. Então foi isso que eu fiz no meu escritório, até que em 2019 eu recebi um convite para assumir marketing de parques de Gramado, e aí eu fui para lá. E aí lá eu fiz uma transição, eu deixei de ser diretor de marketing para ser diretor executivo, né, e cuidar de parques e de empreendimentos. Participei de N projetos, até que o ano passado recebi um convite, e aí voltando para o varejo, né, não mais para cuidar só de marketing, de ações no mall, que é no corredor,
ações com influenciadores, ações digitais, mas para cuidar do shopping como um todo, porque o shopping e o parque, ele tem operações que são muito semelhantes. São Quanto tempo tu ficou no shopping, nos parques? 5 anos e meio. Em Gramado? Em Gramado. Então, os parques, eles são equipamentos, assim como os shoppings são, que você tem um alto fluxo. Então, você tem um horário de atendimento com alto fluxo de pessoas, né? Então, você pensa assim, quantas pessoas não entram num banheiro de shopping por dia? Quantas descargas se dão naquilo ali? Quantos papéis, né? Isso também um parque tem. E ele não fecha. O parque não fecha, assim como o shopping não fecha, porque é durante a madrugada que você faz toda a manutenção, porque todo dia o parque, o resort, o hotel, ele tem que estar impecável para o público, assim como é o shopping. Então é à noite que você faz as obras, as melhorias, a atualização tecnológica do parque. Então o shopping, ele tem uma operação muito semelhante. A forma como ele se rentabiliza é diferente, mas operacionalmente é muito parecido. E é normal que as companhias de shopping contratem executivos que venham desse segmento do entretenimento, até porque o varejo, ele busca um novo momento, né? De o que eu posso fazer para transformar produtos em entretenimento, para não vender mais um copo d'água, para não vender mais um prato de comida, mais uma experiência gastronômica, que aí você não compara mais A com A. Você vai para um segmento em que não há comparação. Você não compra uma pizza, um rodízio de pizza, você compra um show em que a pizza faz parte desse show, você também se alimenta. Então, o varejo está buscando essa fórmula de implementar mais o entretenimento para atrair mais o público, porque as pessoas estão em busca disso, de vivenciar novas experiências, desde a criancinha até o idoso. Então essa foi a minha história até chegar aqui e cuidar do Continente Shopping. O parque, por si só, ele já é uma experiência, né? Sim. Tem todo o entretenimento por trás, uma magia, muitos parques, então isso por si só já, independente do tipo de atração que o parque oferece, ele por si só já tem esse encantamento. Exatamente. E tu vindo desse mundo e entrando num shopping, que tu falou que são se rentabiliza de forma diferente, mas a operação é muito similar. Como conseguir trazer isso para dentro de um shopping center? É muito diferente, porque as culturas também são diferentes, né? Mas você consegue trazer, por exemplo, quando se fala de Natal, todos os shoppings criam decorações de Natal. Ela tem ali alguns eventos, né? Mas quando o entretenimento, ele tá na veia, é diferente. Não é só a decoração não tá ali por estar. Então, este ano a gente vai preparar uma programação muito mais robusta, né? No sentido de atrações, de shows, de interações com o público, para que a gente não seja um shopping que tenha só decoração com alguns shows, né? Mas o entretenimento, ele tem que estar todos os dias. Das 10 da manhã até as 10 da noite, que é o nosso horário, a pessoa tem que ir ali e vivenciar para que ela guarde as memórias afetivas, porque o shopping é isso. Eu lembro da minha mãe me levando no shopping todo mês, para ir no McDonald's, para ir no cinema, para comprar mochila. Eu tive uma reunião com o pessoal da Le Postiche anteontem, e aí eu falei para eles, né? Eu falei assim, minha mãe me levava na Le Postiche, eu lembro que eu comprava eu já tive mochila do Tartarugas Ninja, do Matrix, de N personagens. Então, eu olho para trás, hoje eu tenho 40 anos, e o shopping, ele sempre fez parte da minha vida. Quando eu era criança, depois quando eu era adolescente, depois eu comecei a namorar, eu levava minha namorada para comer ali no shopping. Do momento que você começa a crescer na sua carreira, você começa a acessar lojas do shopping que antes você não tinha condições. Antes você comprava mais nas fast fashion, nas lojas âncoras, que são aquelas lojas maiores, né? Então aí você começa a crescer na sua carreira e você começa a comprar em marcas que trabalham com produtos de um valor maior. Então, essa ascensão profissional, ela também passa por dentro dos shoppings. Aí você não come só na praça de alimentação, mas você também passa a frequentar aqueles restaurantes do pool gastronômico. Então, o shopping, ele vai fazendo parte da sua vida. Daqui a pouco você se casa, você tem filho, aí o filho você quer levar para assistir o Natal, o espetáculo de Natal, para tirar foto com o Papai Noel. Então, o shopping, ele é um lugar de muitas memórias afetivas. Vocês vão ter N, né, memórias
memórias afetivas com o shopping. E trazendo o entretenimento, a gente faz com que essas memórias se multipliquem e que a frequência do público ao empreendimento ela seja cada vez maior. Se a pessoa frequenta o shopping 7 vezes por ano, eu quero que ela frequente 12, depois 20, né? E o shopping ele tem ganhado esse ressignificado, né? Ele não é só um lugar mais para você ir comprar roupa. Não, você vai ali também para resolver problema com a sua companhia de telefone, você vai ali para ir no cinema, para comprar serviços, para cortar um cabelo, fazer um laser. Então ele traz também essa gama de serviços para aumentar a frequência do público, ter uma academia. Nada no shopping está ali por acaso. Sim. Sempre é pensado em fluxo. As grandes marcas também, quando eu imagino, né? Acho que você vai falar melhor isso pra gente. Quando um shopping é construído, a primeira coisa que ele pensa, eu acho, a princípio, é quais são as grandes marcas iniciais que vão estar ali, que vão atrair as outras lojas. Exatamente. Né? E quando sai acho que uma das grandes dificuldades de vocês é quando uma grande marca sai do shopping. Tem que pegar uma segunda grande marca, tem que trazer uma outra marca para cá, né? E como é lidar com isso? São vários lojistas diferentes, são várias lojas completamente diferentes, públicos também, né? Porque no shopping tu tem todo o público. Sim. Em baixa renda, quem tem condições financeiras melhor, ou seja, a gente... shopping é para todos. É para todos. Então, como lidar com lojistas diferentes? Mas eu quero aqui, tem que botar, porque vocês às vezes escolhem também, muitas vezes, os locais, né? Pausa rápida nesse episódio só para dar um recadinho. Você já pode gravar o seu podcast aqui nos estúdios da Du. Chama no direct. Nosso CEO, ele fala que um shopping, ele é um equipamento privado de alma pública. E de fato ele é, né? Todas as pessoas têm acesso ao shopping. Você pensa assim, ó. A família não tem grana nenhuma para ir para um parque temático, gastar ali, sei lá, R$300 com cada ingresso, R$200. No shopping, essa família toda pode acessar o shopping e não gastar nada. Foi ali, ficou no lugar que tava com arzinho bom, foi no banheiro, né? Tinha sabonete, papelzinho. E não custou nada. Tem gente que vai no shopping e come uma casquinha, né? Então existe isso. E o shopping, ele tem um estudo que a gente chama de tenant mix. O que é o tenant mix? É o estudo que você encontra o equilíbrio do número de categorias dentro do shopping. Por exemplo, você pode ter num shopping, vamos falar eu vou dar um exemplo, tá? Então, é um shopping que tem 220 lojas e dessas 220 você pode ter no máximo 6 óticas. Porque se você tiver mais do que 6, isso não vai ser saudável. Então, às vezes, vai ter ótica que vai estar ali e ela não vai estar performando de uma maneira sustentável. Então, existe um limite de lojas por categoria. E esse limite, ele vai mudando de acordo com a maturação do shopping. Então, não é porque o shopping só teve 2 lá atrás que hoje ele não possa ter 5 ou 6, porque ele foi amadurecendo, foi aumentando o volume de público. Então, você faz primeiro essa divisão de categorias, quantas lojas do que você pode ter, e aí você vai fazendo composição de marcas. Quando um shopping é lançado, sim, aquele primeiro anúncio de quais são as âncoras, que são as lojas que vão trazer o fluxo, né? Então vai ter cinema, vai ter academia, vai ter quais âncoras? As âncoras vão ajudar a trazer outras lojas que vão comer, né, do que sobrar da âncora. Vamos pensar assim na teoria lá do Oceano Azul, é isso, né? O oceano sangrento, é todo mundo brigando ali, mas os tubarões comem a presa e sobra um pouquinho de sangue para os pequenininhos. Então, as lojas menores, elas começam a fazer essa composição. E aí se pensa em corredores mais para a área de serviços, as operações que estão próximo da praça de alimentação, operações mais democráticas, áreas do shopping que são mais premium, que aí você vai ter um pool de marcas que são mais premium. Aí depende de cada estilo de shopping. Tem shopping que ele é 100% premium, né? E o shopping vai passando por N fases na sua vida. Então, no começo, ele começa ali com uma série de operações e ao longo do caminho, algumas vão fechando, outras vão chegando. Para o shopping, é normal fechar lojas. É normal. Na verdade, é até saudável que feche algumas lojas. Tipo uma oxigenação do aquário. Para que você tenha novas marcas. Porque o shopping, ele vive muito de novidades. Então, você vê que a gente,
Agora no continente a gente está com a campanha de férias escolares. A gente tem ali um parque de capivaras, que é o Capivalley. Daqui a pouco vai sair esse parque e vai vir um outro parque. Então a gente vai ter 6, 7, 8 grandes atrações ao longo do ano. Então a gente tem essa parte de eventos que tem que ter, né? Pensando em férias escolares, calendário comercial. E você precisa de ter também novidades de novas marcas chegando no shopping. Só que muitas vezes esse mix já está completo. Então você tem que tirar alguém que já está ali e não está performando bem. As marcas também vivem ciclos. Então tem ciclos que não são bons. Então as marcas, principalmente de moda, às vezes uma marca que deu muito certo no passado, você percebe que ela perdeu a mão, que ela não conseguiu se manter atraente para o seu público, ela começa a ficar uma marca menos atrativa, uma marca mais envelhecida. Então é normal essa troca de um percentual de lojas todos os anos, para que o público passe ali e fale, nossa, que legal, agora aqui também tem essa marca. Então é uma curadoria que é feita pelo departamento comercial e pela superintendência do shopping, para que se tenha sempre novidades, né? Acho que as lojas que costumam mais fechar assim de mix, por exemplo, são as lojas menores, né? As âncoras é muito difícil, né? Sim. Acontece. As âncoras é porque elas já estão presentes em todos os shoppings. Então elas já são acostumadas a N perfis de shopping. Então ela sabe que ela vai abrir ali, ela vai ter um período que ela vai faturar X, depois 2X, então ela entende o ciclo e o potencial de cada loja, né? Ela já tem estudos sobre isso também, com certeza. Exato. E até a forma como ela remunera o shopping é diferente de uma loja pequena. Então também para uma âncora é muito atrativo o convite do shopping para se instalar ali, né? Então Quantos anos o shopping tá ali? Tem 13 anos, a gente faz 14 em outubro deste ano. Eu tô há 12 anos aqui em Floripa, eu lembro que eu vinha pra cá muito e eu via o shopping sendo construído ali. Aí fala assim, cara, aqui na BR. Daí... Só que depois eu vi que era mesmo o nome de Joinville. E eu sou de Joinville, eu falei assim, cara, o shopping é top, porque eu conheci o shopping de Joinville já, né? O Garten. O Garten acho que é o mais antigo, acho que foi o primeiro, não foi? Não, o primeiro foi o Noi Marketing no centro de Blumenau. De Blumenau. Então, são 6 shoppings em todas as cidades, né? Eu ia te perguntar, Bruno, quantas unidades tem o Grupo Almeida Júnior no total e como é que funciona essa comunicação entre unidades, tanto para o marketing quanto para troca de, sei lá, informações, ideias e tal? Hoje são 6 shoppings, né? 2 em Blumenau, onde tudo começou, né? Então, são 2 shoppings, que é o Noi Marketing e o Norte Shopping. Lá na pontinha ainda de Joinville, o Garten Shopping. Voltando aqui para Floripa, a gente tem o Balneário Shopping, depois o Continente e o Nações, que fica lá em Criciúma. Então são 6 shoppings que são líderes na cidade onde eles atuam, né? E existe sim um direcionamento corporativo. O shopping, ele tem a sua superintendência, no caso eu cuido só do Continente. Então eu tenho uma equipe ali, são 160 pessoas que trabalham para fazer o shopping funcionar 24 horas por dia, porque o shopping ele abre das 10 da manhã às 10 da noite. Para o público, quando ele fecha às 10 horas da noite, a gente vai fazer as limpezas mais intensas, as lojas vão entrar em obras, em reformas. Então tem que ter segurança para receber esses profissionais que já são previamente cadastrados. Então, durante a madrugada e até 9 horas da manhã, existe uma força-tarefa, porque quando é 9h30 tem que estar tudo limpo, impecável, porque 10 horas, impreterivelmente, o shopping vai abrir, né? Então, eu cuido desta unidade. E lá no terceiro andar do Continente, onde temos a academia, uma academia nova, por sinal, é o corporativo da Almeida Júnior. Então ali fica o nosso jurídico, administrativo, fica o nosso marketing. Então o corporativo, ele já entrega, vamos imaginar assim, uma matriz que nós vamos seguir. Então, a nossa campanha de Natal é a mesma campanha em todos os shoppings. É o mesmo carro que sorteia em todos os shoppings. Então, já vem muitas diretrizes do corporativo e a gente tem janelas em que, por exemplo, o nosso marketing local é que opera os eventos, né? Então, existe uma colaboração. Parte é feita pelo corporativo e parte é feita pela unidade e todos seguindo o padrão Almeida Júnior. Facilita vizinho ao corporativo, tá junto com eles ali na unidade, ou é indiferente para a gestão do negócio? Não, ao mesmo tempo que facilita,
ao mesmo tempo você tem todos os diretores acompanhando aquela operação para você todos os como dias. executivo, se você desempenha entrega, é melhor porque você está sempre na vitrine, né? Sim, você está na vitrine. Só que é muito mais colaborativo. E então você tem um diretor que vai almoçar na praça. Então, se tem alguma coisinha, ele já tira a foto e já te encaminha. Na hora. Então, nós temos mais pessoas que ajudam a cuidar. Isso, mas ao mesmo tempo, mais cobrança. você tem uma cobrança que é maior do que se o cara tá lá em Joinville ou lá em Criciúma, onde esse corporativo não está todos os dias. Mas é um trabalho muito colaborativo, o shopping, sabe? Não é ruim ter o corporativo conosco. Ele é muito mais. Ele agrega do que desagrega. Ele é colaborativo. Eu receber de um diretor uma foto, isso aqui, uma coisa simples, cara, no shopping, uma casquinha de sorvete que cai no chão. Aquilo ali para nós pode virar um problema. Se alguém escorrega ali, né, causa um acidente. Então, se alguém reporta isso, na hora a gente aciona já, né, o pessoal de limpeza que já vai... eu vi isso aqui, uma lona de um tapume que tá feio. A gente manda corrigir, né? Então você tem um nível de exigência que é maior. O que é ótimo, porque a operação sempre vai estar virando um bom padrão, uma referência. Perfeito. Ele acaba virando meio que... como você falou, um bom padrão, referência. Ele acaba virando meio que um modelo do grupo por estar junto com o corporativo. Tem isso também? Tem. Com certeza tem. A gente fica muito mais exposto, né? Mas não é um problema, visto que é uma equipe muito colaborativa, são profissionais de alto nível que trabalham ali, né? Que são daqui ou que vieram de outro estado, de outras redes de shopping, de outros segmentos. Então, é um blend. Eu falo assim, o gente de gestão da Almeida Júnior é excelente, consegue trazer grandes profissionais. Quando eu vim para cá, eu senti um impacto muito positivo nesse aspecto. Eu encontrei aqui uma equipe de alto nível, sabe? Todos os shoppings. Isso é muito bom, né? Muito bom. E Santa Catarina já tem um bom nível de profissionais e eles também trazem profissionais de... É muito comum no mercado de shoppings as pessoas elas serem transferidas, né? No caso da Almeida Júnior, a gente está só aqui no estado, mas tem grandes redes que tem shoppings no Brasil todo. Então é muito comum você ser superintendente agora aqui em Santa Catarina, daqui a pouco você vai para o Rio Grande do Sul, daqui a pouco você vai, né, para Minas Gerais. É normal para quem trabalha nessa indústria você ser trocado, ser transferido ou receber convites para outros, porque você pensa assim, você tem 500 shoppings no Brasil, né? E é muito melhor você pegar gente que já tem uma experiência. Então por isso que é normal esse intercâmbio de profissionais. Me diz uma coisa, liderar um shopping hoje, cara, tá liderando pessoas também trabalhando contigo ali, né? Sim. A tua vinda para cá, até tu se adaptar com eles, qual foi a tua maior dificuldade que tu teve para alinhar as pessoas junto com o propósito do shopping, né? E sempre quando vem uma pessoa nova, sempre tem aquele... Sim, né? Mas sabe o que acontece? Como eu expliquei ali sobre a Almeida Júnior, já tem um corporativo, as coisas já vêm com uma diretriz muito bem encaminhada, sabe? Então, quando você tem os processos bem desenhados, o fluxo, ele é uma coisa automática, né? Então, para falar assim, você teve alguma dificuldade? Cara, eu acho que é uma adaptação, né? Adaptação aos colaboradores, que são muito bons, aos lojistas, aos perfis de lojistas. Então, você tem ali no continente lojistas que tem 4, 5 lojas, 3 lojas, né? Então, ele tem, às vezes, uma loja na praça de alimentação e 2 lojas no mall. Então, esse cara, ele já tem uma consciência do varejo que, às vezes, aquele cara que está na primeira lojinha não tem ainda, né? E você tem que ter paciência e tempo para atender ambos, porque ambos são lojistas. Então, acho que o desafio é você entender esse contexto, como que é o calendário de cada cidade. Então, pensa, eu estou passando o meu primeiro verão aqui, passei o meu primeiro Natal. Então, isso é tudo um aprendizado. Como eu fiquei em Gramado 5 anos e meio, então eu já sabia, dezembro sempre é assim, janeiro é assim, fevereiro a turma vai tudo descer pro litoral gaúcho ou litoral Catarina, Páscoa é assim, mães, férias escolares. Então, quando você aprende esse calendário, as coisas elas vão se facilitando. Porque o varejo, ele tem o calendário comercial e a cidade tem o seu calendário também. Então, é fazer esse blend, sabe? Enquanto o Bruno falava, eu acabei me lembrando, veio à minha cabeça uma coisa que, na época da escola, toda a escola, o meu melhor amigo, o pai dele foi gerente geral do Iguatemi de Porto Alegre por, sei lá, mais de 20 anos. Então, desde moleque, eu acabei me acostumando a andar, como ele falou ali, no terceiro andar, que é o corporativo, eu acabei me acostumando a andar
numa área do shopping que as pessoas não veem, não conhecem. Que é a área técnica, os corredores, os corredores. né? Então, via a equipe, como ele falou, a equipe da limpeza, a equipe dos funcionários, via o pessoal para cima e para baixo dentro do corporativo, o administrativo de um shopping, as salas, a reunião, tudo. E é uma coisa que normalmente o cliente do dia a dia ele não tem nem noção que isso existe e de que maneira funciona. Ele, às vezes, como o Bruno falou, não tem nem noção que à noite é quando o bicho pega. Que à noite é que tem as obras, que simplesmente ele chega, tá todo dia bonito, todo dia arrumado, bem iluminado, cheiroso, muitas vezes, né? A gente abre umas enquetes, às vezes, nos stories, perguntando as curiosidades que as pessoas têm, né? E a gente até criou ano passado uma corrida que foi noturna dentro do shopping. Porque muitas pessoas, elas têm essa curiosidade. Como que é quando as lojas fecham, né? Eu Porque fui jantar, esse é o interromper, tu falou da corrida, eu fui jantar lá, no restaurante, lá no Continente, e aí tava todo o pessoal tudo fardado da corrida. Ainda comentei com minha esposa, deve estar tendo algum evento do shopping, alguma coisa, tá todo mundo corrido no shopping, como é que é isso, né? Isso, então, é uma curiosidade das pessoas, né? De como que o shopping funciona quando as lojas fecham. Porque o grande encanto do shopping são as lojas, né? Quando você chega num shopping que tem um monte de lojas vazias, você vê que ele é triste, né? Verdade. Então, no nosso caso, é um shopping pulsante, alegre, grande. Eu tô falando do maior shopping de Santa Catarina. São 44 mil metros de áreas locáveis, né? Então é uma área gigante. Então as pessoas elas têm essa curiosidade. Como que funciona o shopping de madrugada? Como que entra um carro da promoção? Porque de repente brota um carro, né? No outro dia ali, mas por onde que entrou? Pelo teto? Tem alguma entrada, né? Eu trabalhava no Trem, a gente ia bastante vendendo no shopping. Levar os carros à noite. Isso, então as pessoas têm essa curiosidade. A gente também faz um evento que é uma noite no shopping, que é para as crianças. Elas ficam até 2 horas da manhã no shopping. Tem a noite do soninho, que elas chegam a dormir no shopping. Os pais buscam elas no outro dia pela manhã, né? Porque aí elas estão no shopping depois que ele fecha. E aí elas dormem, elas fazem um percurso, né? Um trajeto dentro do shopping. A gente explica para eles. E as pessoas não têm essa dimensão, né? De áreas. Por exemplo, a área de ar-condicionado do shopping é gigante, né, cara? A área de lavagem de pratos da praça de alimentação. Você pensa ali que são 4 mil pratos. É uma loucura. Pensa, se na pia da nossa casa, com 3, 4 pessoas, a pia já fica lotada. Imagina 2.500 jogos de prato, garfo e de N lojas. Aí tem o garfo que é do Girafas, o garfo que é do Grileto, o outro que é do Burger King. Todo mundo cor ou o nome ali, né? Exatamente, né? Então, é uma operação gigante. Gerir isso, né? Coordenar toda essa operação, né? Para fazer funcionar. 24 horas por dia e 365 dias por ano. Então, eu trabalho um final de semana por mês. Porque como sábado e domingo geralmente são os dias que você tem o maior fluxo de pessoas, então é ali que você vai testar os limites da operação e você vai corrigindo erros, você vai identificando oportunidades de melhorar processos. Então, o superintendente e os gerentes trabalham um final de semana por mês. Então, eu trabalho sábado e domingo. E ali você vai ver as dificuldades da equipe, né? Aqui tá precisando de mais gente. Aqui a gente consegue tirar alguém e jogar para lá. E eu fico trabalhando no corredor. Você fica ali olhando. Derrubou aqui uma casquinha. Central, chama a limpeza. A segurança, corre aqui, né? Estacionamento. Então isso é muito interessante porque você vê a operação funcionando, você já corrige na hora ou identifica oportunidades para mudar ali durante a semana. Então é muito interessante. Eu falo que as cidades brasileiras, elas precisavam de ter prefeitos com o mesmo perfil de superintendentes de shopping. Perfeito, principalmente porque cidades do interior. Você vê assim, às vezes a gente tá aqui voltando, você tá ali na Palhoça, na Pedra Branca, e você tem um compromisso aqui no Estreito. Você olha no mapa, você fala assim, vou chegar lá em 30 minutos. E aí na hora que você chega aqui na 101, um trânsito louco, tudo travado. Pensa, milhares de pessoas estão travadas. Aí quando você chega assim, cara, o pessoal tá tapando buraco numa sexta-feira, 3 da tarde. Você fala assim, no shopping, isso nunca vai acontecer. O shopping vai ser de madrugada, quando não tem cliente, quando o fluxo é praticamente zero, né?
Até as plantas do shopping, elas são limpadas nesse período. Então você vai regar as plantas nesse horário, cortar a grama, para quando der 10 da manhã é o horário do show. E as pessoas não podem ver isso. No máximo ela vai ver uma equipe de limpeza, porque senão você quebra o encanto, que é o que os parques trabalham que é o que muito. muitos têm no parque. Muitas vezes as atrações no parque, elas estragam. E para ela não ficar exposta, você vem ali com um tecido preto, envolve ali, coloca como se fosse um tapume para a pessoa não ver aquele brinquedo sendo desmontado, porque, cara, é como se você estivesse abrindo o coração e perde o encanto, né? Ah, então é dali que sai essa fumaça. É dali que sai esse efeito. E o shopping é a mesma coisa. As cidades deveriam funcionar como um shopping, né? Que esses serviços, eles deveriam ser feitos pela madrugada. Olha como ia favorecer a nossa vida. Sim, total. Né? É meio que o segredo do parque ou do shopping, né? O segredo do parque é ter o brinquedo funcionando corretamente, ter as coisas funcionando corretamente e a partir do momento que não tá, tu perde o encantamento, perde o segredo, perde a magia do negócio quando tu vê que a operação não tá Você vê que é uma operação assim, ela não é perfeita. A operação do shopping não é perfeita. Mas ela, de tudo que a gente vê na sociedade, ela é muito organizada. Você vê, cara, que quando acontece um problema num shopping, vira até notícia. Porque, aconteceu um roubo dentro do shopping. É algo que não acontece? Incrível, acontece, mas assim, infinitamente menor do que numa cidade. Até numa cidade onde índices de violência são baixíssimos. É comparável às cidades pequenas quando tem uma violência grande. Sai em tudo que é noticiário. Então, o shopping também, porque nunca tem. Daí, quando tem, vira manchete. Vira notícia. Existe processos rigorosos. Então, a gente tem auditorias que testa os sistemas de incêndio dos restaurantes, porque pensa, você tá ali num dia que um restaurante, tipo um Girafas da vida, um Grileto Montana, pensa quantos pratos que ele não serve ali, quantos hambúrgueres se prepara, né? Então, existem várias auditorias que são contratadas pelo shopping, que passa testando esses sistemas de incêndio. Vamos testar aqui para ver se vai acionar a nossa central de incêndio. Botões de pânico que se tem nas lojas do shopping. Então, existe todo um trabalho para fazer com que aquilo que está funcionando funcione de maneira segura para evitar princípios de incêndio, né, que haja problemas dentro do shopping nessa magnitude. Então, realmente é uma operação que ela é muito bem feita na unha. Existem os processos e as pessoas. Tem equipe de brigada, que são os bombeiros que ficam ali, que vai cuidar de possíveis acidentes, de princípios de incêndio, que vai testar as questões do shopping. Então, quando vai abrir uma loja, existe um processo de uma vistoria. Então tem o arquiteto que vai lá ver se a fachada tá igual tá no projeto, a iluminação, a TV tá com aquele vídeo que tá no... Então o arquiteto vê isso, os brigadistas vão para testar se o sprinkler, né, está realmente ativo, ele tá funcionando. Por quê? Durante a madrugada o gerente não tá ali. Quantos pares de sapato tem numa loja de sapato? Imagina se aquele detector de fumaça, de incêndio, ele não funciona, né? Coloca todo o shopping em risco por causa de uma operação. Então, são N disciplinas que você tem na tua equipe do shopping 24 horas por dia. E trabalhando todos os dias para fazer essa operação ser a mais fluida possível, né? Porque são 20, 25, 30 mil pessoas visitando o shopping todo dia. No dia que o shopping tem menos pessoas, dá 9, 10 mil pessoas num shopping. Então, é muita gente, né? É muita gente. E o shopping, me corrige, provavelmente, não sei se eu posso estar errado, ele funciona como uma espécie de locatário. Essa é a principal fonte de renda do shopping? Sim. Ou tem outras fontes de rendas também alternativas? Como é que o shopping monta o pool de lucratividade dele? A gente chama de leasing, né? Que é o processo de locação das lojas. São contratos de 4 ou 5 anos e âncoras geralmente são contratos de 10 anos, tá? Por que esse período todo? Porque existe uma viabilidade financeira, então o contrato de 5 anos, a maioria dos paybacks das lojas eu vou ser franqueado de uma loja. Qual que é o payback? É 30 meses, 36, 40 meses. Então pensa, se ele fecha um contrato de 60,
2/3 do contrato foi para pagar aquele investimento. É bastante. Né? Então ele tem que ter um prazo para que ele venha faturar e retornar esse dinheiro e ainda lucrar com aquele negócio. Então por isso que os contratos são de 5 anos e para as grandes lojas, as âncoras, são contratos de 10 anos. Então esse é o primeiro modelo, remuneração a partir de aluguéis, tá? A loja paga o aluguel, o condomínio, né, que é o rateio dessas despesas, e o fundo de propaganda, para que o shopping faça a divulgação do shopping, faça as campanhas na mídia, compre os prêmios para dar nas promoções de Natal, Dia das Mães, a moto, o carro, o iPhone que se sorteia. Então, por isso que se paga o fundo de propaganda, tá? E aí, eu, superintendente, eu sou o síndico, né? É a pessoa que cuida do condomínio de lojas. Então, esse é o primeiro modelo de remuneração. Então, o shopping ganha com o aluguel das lojas. O segundo modelo são os quiosques, que aí são contratos menores. A pessoa pode colocar um quiosque por um final de semana, né? Você que já cuidou de concessionárias, elas pegam por 30 dias, é um lançamento daquele carro, então pega 30, 60 dias no máximo. Há 8 anos atrás eu fiz o lançamento de um loteamento no Sertão do Maruim. Nós ficamos 4 meses ali no shopping. Aí quando é lançamento imobiliário é mais tempo, agora quando é de carros é um tempo menor. Então, os quiosques, você faz contratos de até 12, 18 meses, né? Que são contratos mais flexíveis. Sim. Você tem as mídias dentro do shopping, que elas também são vendidas. Então, você chega a ter uma cancela lá com um lançamento. Aquela cancela é vendida. Aquele adesivo dentro do elevador. O adesivo dentro do banheiro. A praça de alimentação que você está comendo ali naquela mesa tem um adesivo ali. Também é uma mídia. Impreterivelmente com lojas do shopping? Não, mas pode ter coisa externos, um banco, né, uma imobiliária, empresas estatais, empresas municipais também anunciam, porque o shopping é um local de muito fluxo, assim como é um aeroporto, né, e aí sucessivamente. Então existem esses 3 modelos, fora o estacionamento, que aí é uma empresa à parte mesmo, ela sendo do grupo, que também é uma outra fonte de receita. Basicamente são esses 4 modelos, né? Os aluguéis, os quiosques, a mídia e o estacionamento. As unidades hoje do Grupo Almeida tem aproximadamente quantos anos já que existem os shoppings deles? Então, é uma empresa de 45 anos, né? E aí cada shopping está num momento diferente. Sim, o Continente tem 14 anos, o shopping de Criciúma tem menos tempo, né? De 2016, 2017. Nós estávamos falando agora, há poucos minutos atrás, de qual o tempo de payback das lojas e por isso o tempo de contrato. E do shopping, qual é o tempo de payback do shopping? Como é que eu nem consigo te responder isso, eu nem tenho essa propriedade. Como é que eles trabalham, como é que eles avaliam, assim, vamos botar aqui, talvez... Porque também o shopping, assim como uma loja, imagino eu que no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, ele tem aquele tempo de construção e maturação de público. Leva anos. Construção de loja. Então... Com certeza é muito maior, né? Pensa o CAPEX, né? O custo para você construir um shopping, para você viabilizar. Pensa quanto que é um IPTU de um shopping, lógico, né? Eu tô falando de 44 mil metros de área locável, mas tem as áreas comuns. Corredores, estacionamento, né? Então você pode colocar aí bastante ano, mas o que geralmente as redes olham, né? Cidades onde há público, população economicamente ativa, um percentual, as classes, e quando é uma cidade que não tem mais terrenos, porque são terrenos muito grandes que um shopping precisa, né? E ele não pode pensar só no agora, o shopping sempre pega áreas onde ele vai fazer expansões. Até porque, voltando, o payback dele é longo, então ele tem que pensar muito a longo prazo. Sim. Até aproveitando o gancho, o shopping teve uma ideia sensacional, na minha opinião, indo para o meu mercado hoje, né? Que é resolver anexar o shopping, né, empreendimentos residenciais do próprio grupo. E eles começaram em Balneário Camboriú, sim, não engano primeiro, agora estão fazendo aqui aqui na Grande Florianópolis, e Blumenau também acho que vai ser a próxima ali, né? E eles sempre tiveram essa ideia de fazer isso, ou surgiu pelo espaço realmente que eles tinham e falou, cara, começaram a fazer essa sacada, porque
para minha opinião hoje, leigo do assunto de shopping, foi uma baita sacada, porque quantidade de residenciais que vão ter ali, de famílias que vão ter ali, vão aumentar ainda mais o fluxo do shopping. Sim, Fora as sim. que já vão no shopping diariamente, né? Uhum. Isso foi uma ideia, sempre foi deles mesmo de fazer isso, ou surgiu conforme o... Esse modelo já existe lá fora, né? É muito bem sucedido, porque todos os shoppings têm desafios com relação a fluxo, né? Quanto mais fluxo você tem, mais você quer, né? Porque mais fluxo significa mais consumo. Então, Isso no também aumenta o Brasil, valor de locação de vocês, isso aumenta o valor com de várias certeza, outras situações. Né? é um círculo virtuoso, né? Então, no Brasil, esse conceito chegou através do Shopping Cidade Jardim, né? Que é um shopping de alto padrão. E aí foi se multiplicando aqui em Santa Catarina. A Almeida Júnior foi pioneira em lançá-lo em 2021, o The Spot One, lá no Balneário Shopping. Entregou em 2023, né? E aí a segunda unidade a receber esse modelo foi aqui no continente, pela demanda, né, que há no mercado por produtos imobiliários diferenciados. Então ali vão ser 4 torres, a gente está falando de mais de 800 famílias que vão morar no shopping, né? Então você tem aí no mínimo 3.000 pessoas que vão frequentar diariamente. E um conceito muito legal, porque hoje o que o pai, uma mãe, ele olha na hora que ele vai comprar um imóvel, você bem sabe, ele pensa na família, nas crianças, né? Sim. E aí, por mais que você vai comprar um apartamento, qual que é a área de lazer? Uma piscina, uma brinquedoteca, uma sala de jogos, e é isso, né? Agora, quando fala do shopping, você tem os eventos... É um shopping. O shopping todo é área de lazer. Qual que era o shopping? É o Continente Shopping. É o maior são continente do estado. 8 salas de cinema, salas VIP, né? Eventos todos final de semana, mais de 200 lojas, são 5 grandes restaurantes, mais a maior praça de alimentação de Santa Catarina, né? São mais de 40 opções só para você comer no Continente Shopping, né? Então, é um argumento que até usa-se esse termo, né? De um modelo irreplicável, visto que os outros shoppings não têm essas áreas de expansão, né? Então, os shoppings da Almeida Júnior já foram pensados com essas etapas de expansão, tanto de expansão do shopping, de ter mais lojas, quanto dessa expansão inicialmente residencial. O empreendedor é isso, né? Ele enxerga lá atrás, quando ninguém viu ainda, ele já enxergou, só que ele vai lançando em etapas para que ele não venha queimar o produto antes da hora, né? Então, assim, é vender antes da hora. Então, aqui no continente a gente vai ter 4 torres. Vai ser um projeto incrível, assinado por arquitetas incríveis, com áreas de lazer independente, cada torre. E é um baita de um argumento de vendas, né? Os corretores têm um argumento muito forte para vender. Como vocês falaram, qual que é a área de lazer? Um shopping inteiro, né? A pessoa compra um apartamento e ganha um shopping. Exatamente. Essa é a vantagem. É legal que o cara... não é que ele vai estar ao lado do shopping. Ele é anexo ao shopping. Tu desce, tu vai passar pro corredor e tu vai ser dentro do shopping. Então não é assim, vou ter que sair para entrar no shopping. Não, dentro do prédio, o corredor vai sair. Da recepção. Exatamente, da onde recepção. é Estúdio Z ali, né? Isso, ali da recepção do seu apartamento, né? Do seu prédio, ou você escolhe continuar descendo o elevador e ir para sua garagem, ou você vai já descer direto no piso onde já é o shopping. Vai ser ali na Park, Estúdio Z, Americanas, em breve Mercado, né? N outras operações estão chegando ali. Vai vir o mercado para lá? Vai ter mercado, tinha, né? vai ter... Eu acho, não sei. Isso. Então a gente vai ter mercado ali em breve, são muitas novidades aí. A gente espera contar aí 25 grandes novidades ao longo do ano. Esse tipo de operação do grupo é o primeiro? É o primeiro shopping do grupo que está tendo essa operação? Esse residencial? Não. Já tem? Em Balneário já tem. E já está funcionando. Foi entregue em 2023. Super bem. Legal. Vale a pena conhecer. Não sabia. Assim, a gente fala bastante sim, sobre o cara que quer montar um shopping, a dificuldade que é de trazer empresas, né, para ter a confiabilidade. Vocês... vamos dizer que o shopping, o primeiro shopping do grupo, né? Não vocês, mas um grupo vai montar o primeiro shopping. Aquela dificuldade que ele tem. Eu acho que hoje, o Almeida Júnior, ele já se
se consolidou tanto com um nome, marca e de confiabilidade referente a isso, que, por exemplo, se vocês querem abrir um shopping lá no oeste de Santa Catarina, vocês vão abrir a boca, eu tenho certeza que milhões de lojas já vão estar disponíveis. As próprias que já estão no grupo vão querer. Exatamente. Juntando a isso, eu tenho uma questão assim, como é que é feita, rapidamente, sei que deve ter vários critérios, mas como é que é feita a seleção das marcas na hora de botar no grupo? É claro que tem as âncoras que já são talvez pré-aprovadas e tal, mas chega uma marca desconhecida. Chega o Duocast lá, quer montar um podcast no shopping, quer ter a lojinha. Como é que tá esse segmento, ou essa loja vai ser aprovada e outra não? Se o cara é uma marca nova, é novato no mercado. Vai ser feito primeiro uma análise de mercado, né, para entender se o shopping é a melhor localização para aquela operação. Pede-se o projeto arquitetônico, né, uma ideia, um escopo de como que vai ser essa loja. Ela vai ser uma loja multimarcas, você vai trabalhar com marca própria, qual que é a tua expectativa de faturamento, e é feita também uma análise de crédito para entender, né, o quão disponibilidade financeira aquele empreendedor tem para investir numa loja de shopping, que você vai gastar muito mais, tudo isso de segurança que eu falei para vocês, né? Que às vezes numa loja da rua você não vai pensar num sistema de prevenção a incêndios, né? Que numa loja de shopping você vai ter. Então é feito primeiro esse estudo para saber se cabe no shopping. Se cabe, a gente vai buscar a melhor localização, vai ficar perto de marcas que façam sentido ou de produtos em que a jornada do cliente seja fluida. A gente sempre pensa nessa jornada. Então eu não posso... O cara tá lá no final da praça e eu vou jogar ele lá pra ponta do shopping. Não. Eu tenho que fazer esse caminho, essa jornada do cliente, para à medida que ele vai andando no shopping, ele já vai comprando. Então ele sai da praça, já toma um café, já toma um gelato, já compra uma roupa, já compra um brinquedo, já compra um celular. Então você pensa nessa jornada. Então lojas do mesmo segmento evita ficar muito próximo, talvez? Ou não, depende. Claro que tem marcas que não gostam e que tem até em contrato, né? Tem marcas, por exemplo, que elas não aceitam que tenha quiosques em frente à vitrine dela, né? Então, aí você já tem que colocar ela onde não tem ponto de quiosque. Ou se já tiver um ponto de quiosque ali, você já vai ter que trocar aquele quiosque de lugar, porque tem marca que não aceita. E tem marcas que não aceitam ficar do lado de concorrente, né? Aí você vai ter que pular 2, 3 lojas para não ficar. Joalherias, né? Alguns outros segmentos. Então, busca-se uma harmonia entre as marcas. Eu vejo também, E depende também, só te interrompendo para concluir, a disponibilidade de espaços, porque às vezes é uma marca que está começando agora e para ela ser interessante uma loja de 40 metros. E a menor que eu tenho é, por exemplo, 55. Então, você pensa assim, mas é só 15 metros. Mas faz uma baita diferença. Estou falando que o boleto desse cara vai aumentar quase 20% a mais. Exato. Né? Então, às vezes fala só 15 metros. Porque tudo no shopping é cobrado por metro. O aluguel é por metro. O condomínio é por metro. O fundo de propaganda. Então, você tem que fazer um estudo para que aquela operação tenha sustentabilidade. Por isso que se dá preferência a operações que já existem, principalmente em outros shoppings, porque aí o cara já está acostumado. É diferente. Porque no shopping, você vai estar lá domingo, 2 da tarde, e aí você tem 3 funcionárias, né? E aí as bonitas não aparecem para trabalhar. Você vai ter que ir lá abrir aquela loja. Entendeu? Exato. Não pode ficar fechado. Exatamente, um feriado importante. Você tá lá pensando em viajar, uma funcionária adoeceu, 2 não foram, o terceiro nem atende o telefone. As lojas têm um contrato, não pode estar fechado. Exato, então, às vezes o funcionário, acontece muito, o funcionário esquece a chave em casa, aí o funcionário mora longe, o cara tem que sair de casa, ir lá, abrir a loja, né? Então, além de ter perfil, né, esse perfil de uma pessoa mais antenada, ligada, que vive todos os dias, porque o varejo é isso, é muito dinâmico. Você não pode depender também só do fluxo do shopping, você também tem que fazer as suas ações, você também tem as suas obrigações. É o comprometimento, assim como o shopping entrega mais, o comprometimento dos lojistas também tem que ser maior. Por exemplo, você estava falando, é comum, principalmente em cidade menor,
Às vezes tu vê a loja de rua, o cara bota um papel colado à mão, fechado hoje porque por motivo de luto, por motivo de tal coisa, e fecha a loja e tchau, acabou. Sim. No shopping não existe. Eu morei no Rio Grande do Sul, é comum as lojas fecharem de meio-dia às 14 horas, né? No shopping isso não é. Não até tem. porque no horário de almoço a gente tem um pico de fluxo, né? Então, a gente faz a seleção dessa maneira. Se tiver lojas em outros shoppings de bom nível, é até mais fácil de você aprovar uma proposta. Quando não tem, você vai ter mais desafios, né? Exato. E aquela loja tende... A probabilidade dela não dar certo é muito maior. Lógico. Porque ela vai testar Não o tem o primeiro know-how, ali, né? Exato. Bruno, e como funciona questão de performance de loja? Ou, melhor, quando a loja não performa, como é que é feito? Tem um período aceitável? Tem uma análise? Ou é conversado isso? Quando não entrega ou não consegue vencer, principalmente lojas pequenas, né? Sim. Imagino eu, não consegue vencer o que foi acordado. A maioria das lojas que estão dentro do shopping, elas são franquias, né? Então, quando a pessoa compra uma franquia, ela já assinou ali uma COF, né? Um contrato com aquela marca, ela vai representar aquela marca. Então, eles também fazem uma análise financeira para saber da capacidade que aquele empreendedor tem. Tem um primeiro aval já, né? Exato. Então, já tem ali um filtro, já tem um filtro também do shopping. As lojas, elas fazem declaração de vendas, do quanto ela vende. Por quê? No contrato dela, ela paga um aluguel fixo, né, por metro quadrado. E quando há um transbordo a partir de um ponto de equilíbrio, ela passa a pagar um aluguel percentual em cima do transbordo. Então, vamos falar assim, que a tua loja, o seu ponto de equilíbrio é 500 mil. E teve um mês que você vendeu 900 mil. Em cima desse transbordo de 400 mil, você vai pagar um aluguel percentual. Além da declaração de vendas ser realizada para que a gente possa cobrar o aluguel percentual, ele também serve como um indicador de saúde daquela loja. Então, é comum uma loja passar por momentos de sazonalidade, por exemplo, é comum, mas não é comum que uma loja não performe. Então, ela tem ali no primeiro ano, qual que é a sua expectativa de faturamento? É 120 mil. Então, o primeiro mês você vai começar de uma forma, até você chegar a atingir aqueles 120 mil. Pode acontecer de não atingir? Pode. Aí, por N fatores. Como que o shopping entra para ajudar aquele lojista? O shopping entra com divulgação, com ações, com divulgações nas nossas redes sociais, no nosso aplicativo que tem milhares de pessoas ali conectadas e cadastradas. Faz eventos, ações com influenciadores. Então, o shopping ele entra com uma gama de ações de marketing para favorecer aquela loja e fazer com que ela performe melhor, né? Agora, se a marca também não reage, não corre atrás, o shopping sozinho não vai conseguir, né? Sim. Então, há que se ter uma colaboração para que essa operação venha ter sucesso. Então... O shopping entra como um tipo de um desfibrilador. Mas o organismo tem que reagir também. Tem que reagir, a loja também tem que correr atrás, né? Tem que também fazer as suas ações. Então é muito comum, todas as lojas de franquias, elas trabalham trocando os adesivos ali da frente, troca uma vitrine, faz isso, faz um evento, um lançamento, convida os clientes, o top 20, o top 40, top 50. Então, as lojas elas vão criando mecanismos para ir aumentando o faturamento. Tem que ser gradativo, ano após ano. Ô Bruno, assim, ó, as lojas que já estão no shopping, que já tiverem shopping, elas sabem muito bem como é o funcionamento de um shopping. Mas alguém que nunca colocou um shopping, nunca botou uma loja, um shopping, e eu quero colocar uma loja no shopping, por exemplo. O que ele tem que cuidar para não errar? Por exemplo, assim, você deve passar várias lojas, deve ter errado várias vezes, né? Sim. Mas é raro para estar no shopping, assim. O que eles mais erram? E para me colocar, por exemplo, eu quero colocar meu imobiliário no shopping, tô dando um exemplo, né? Meu segmento. O que eu tenho que cuidar para não errar? Falar assim, isso aqui eu não sabia, é uma surpresa, para não ter aquela surpresa de custo, gasto, por exemplo. A primeira coisa que tem que observar é o fluxo daquele shopping, né? Aquele shopping tem fluxo suficiente para levar a sua empresa a ter um ponto de equilíbrio, né? O primeiro aspecto é o fluxo. O segundo aspecto, esse fluxo é qualificado?
né, para minha marca. Então tem marcas que são democráticas, são para todos os públicos. Tem marcas que são para públicos específicos, marcas mais caras. Então você vai observar o perfil daquele shopping, o perfil daquele público para saber se o teu produto se encaixa ali, né? O segundo momento, você vai procurar conversar com pessoas que já têm lojas em shopping, tentar vivenciar isso, né? Sendo gerente de uma loja ou abrindo um quiosque, que é a maneira mais econômica. Começa com um quiosque, né? Começa fazendo uma ação menor. Sente como que é o shopping, sente como que os teus funcionários vão reagir ao shopping, e aí você vai aumentando o nível de complexidade da sua operação até você tirar ela de quiosque e fazer com que ela se torne uma loja. Isso, né? Acontece muitas vezes com perfumaria, né? Sim. Às vezes botam ali um quiosque com um perfume de marca já deles, né? Às vezes tem a própria marca. Eu vi vários shops, tu vê isso em quiosque, e daí alguns meses, um ano depois tu olha, meu Deus, não tá mais no quiosque, agora tá numa loja do shopping, porque no quiosque já deu certo. Exatamente. Já montou seu ponto, já testou, os funcionários estão... Essa ideia do quiosque não tinha me vindo na cabeça. Eu achei que agora é um bom início para poder saber se aquela empresa... Tem muita gente que tá ouvindo a nossa conversa hoje, nosso podcast, que falou assim, pô, como é que eu faço, cara, se eu quiser botar minha loja lá? É possível ou não? Essa ideia do quiosque é muito incrível, assim, para poder... E aí, testar. por exemplo, eu quero ser franqueado, eu quero ser o representante de uma franquia. Esse processo é um casamento. Isso que o empreendedor tem que entender. Você está casando com aquela marca. Então, hoje tem muitas marcas de influenciadores. Vamos pensar na WePink, na Virgínia, né? Que tá toda hora aí em evidência. Você pensa assim, ó, aquela marca, ela depende da reputação daquela influenciadora digital. Qualquer coisa que ela fizer pode prejudicar essa operação diretamente, porque tem uma pessoalidade ali naquela marca, né? Então, quando você assume um compromisso, você vai olhar uma marca, olha se ela tem constância, quanto tempo ela já existe, né? Qual que é o perfil de quem está que já é franqueado? Eles já estão aqui há muito tempo? Ou é tudo gente nova, 6 meses, 1 ano, né? Então tem que ter essa perenidade. Esse perfil, observa assim, essa franquia, a maioria são caras casados ou solteiros, são jovens, maduros ou mais velhos. Então você vai vendo se o seu perfil ele está associado àquilo. E você também tem que entender que, por exemplo, o segmento de moda é muito dinâmico. Você vai fazer N compras, então você já tem que ser uma pessoa ligada a isso. Não tem como você abrir uma loja de moda infantil se sequer você tem filho. Se você não tem vivência com criança, né? Qual critério você vai usar? Tem muito mais chance dessa loja dar errado que dar certo, né? Então, é muito interessante você observar essa franquia, a trajetória, a história, quem está por trás dessas franquias, né? Porque hoje você vê que às vezes um CEO vai num podcast, ele dá uma declaração e aquilo ali corrói uma empresa, prejudica, cai o valor na bolsa de valores, né? Tem prejuízos, lojas fecham. Então, quando você opta por uma franquia, você tem que ir a fundo para entender essa franquia, a história dela. E, eu sou uma pessoa que gosto de moda, então vou para o segmento de moda, tem muito mais chance de dar certo. Agora, se você é aquela pessoa que quer o mesmo produto o ano inteiro, será que então não é melhor você ter um gelato? Uma lojinha de biscoito, né? Aquela que é a mesma coisa o ano inteiro, né? Uma ótica, por mais que tem modelos que são diferentes, mas é o mesmo produto o ano todo. É uma praça de... Exatamente. É um restaurante da praça de alimentação. Vai vender hambúrguer o ano todo. Não fica tendo produto que sai de moda, né? Que é sazonal. Então, tem que observar isso. Qual que é o seu perfil de lojista com franquias, marcas ou segmentos que você vai ter aquela identificação. E disponibilidade financeira. Eu acho que isso, o lojista, às vezes, ele não tem essa maturidade, essa consciência. E isso pode ser realmente o caso de um não sucesso lá na frente, né? Um fracasso, porque ele ainda nem enxergou essa necessidade. Sim. Que eu preciso seguir o caminho que eu tenho mais afinidade, ó, esse tipo de coisa. Leva tempo para uma loja pegar. Pensa assim, é uma loja masculina. Então, você vai ter ali o Natal, Dia dos Namorados, Dia dos Pais. Pensa, você tem só 3 datas desse público ao longo do ano para você entrar no calendário de presentes dessa marca.
Agora, pensa Boticário, quanto tempo já não existe, né? Fala, vou comprar qualquer coisinha, vou no Boticário, né? Então, vou na L'Occitane, né? Você pensa em presentinho de final de ano, você pensa nessas empresas. Aí você vai abrir uma loja nova, de uma marca nova, você vai ter que ter uma grana para segurar essa loja até ela cair no gosto do público, até ela figurar entre as opções de compra. Quando eu penso em comprar um sapato, quais as marcas que eu penso? Quando eu penso em comprar um relógio, quais as marcas? Quando eu penso em comprar uma cueca, um ovo de Páscoa, ir almoçar, jantar, comemorar o meu aniversário. Então, é o que a gente falou das memórias afetivas. Isso leva tempo. Então, a pessoa tem que ter disponibilidade financeira. O shopping não é uma brincadeira barata. Com certeza não. Bruno, pensando para frente, aí deve ter, principalmente estando ao lado do corporativo, né? Deve ter muito essa conversa de tentar imaginar ou desenvolver o shopping do futuro. Que diferenças você vê no shopping de hoje para o shopping de 20 anos atrás e o shopping de hoje para o shopping de daqui 20 anos? O shopping de 20 anos atrás era muito diferente, né? As praças de alimentação, né? O tipo de lojas que se tinha, né? O tamanho dos shoppings. Então, assim, era uma outra proposta. Você ia no shopping para comprar, né? Hoje em dia, passeio. O comprar, ele é uma consequência. Vou aproveitar que vou almoçar no shopping e vou comprar um presente do aniversário do meu sobrinho. É isso que você pensa, né? Então, mas o cara vai só pro shopping. Cara, vou lá no shopping, dar uma volta, daqui a pouco passa a loja, porra, só essa camisa. Isso que o Luiz, a gente já volta na pergunta, mas isso que o Luiz comentou, eu vejo uma diferença gritante entre shopping de Porto Alegre e shopping de Florianópolis. Porque no shopping de Porto Alegre, eu acho que o shopping tem menos concorrência em função de ser uma cidade mais fechada. Talvez que não tem praia. Isso, aí que eu queria chegar. Boa. Então o pessoal já é natural do final de semana ir passear no shopping, entendeu? Porque as opções são menores. O clube, a mesma coisa, lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, funciona clube muito mais do que aqui, porque não tem praia, não tem montanhas, não tem trekking, não tem uma série de coisas que aqui a cidade oferece. Então essa é uma concorrência forte que os shoppings aqui, principalmente da região da ilha, sofrem um pouco. Sim, é diferente. É porque o clima, e eu vim de uma cidade que era muito fria, ele impacta o consumo, né? Então, em Porto Alegre não tem praia. Então, se não tem praia, não tem restaurantes na beira-mar, né? Então, aqui, quantos restaurantes, opções de pequenos malls, né? De galerias. Então, acaba que a concorrência do shopping numa cidade litorânea ele é muito maior do que uma cidade que não tem litoral, né? Então, isso o clima. Porto Alegre é uma cidade muito mais fria do que Floripa. Lá o outono e o inverno duram um tempo maior, né? E o frio e a chuva, ele é benéfico para o shopping, né? Inclusive aqui para Florianópolis. Que também é igual aos parques temáticos indoor. Então, quando você chove, você mata a praia. Só que você não mata só a praia, você mata também um restaurante em frente à praia, né? Porque não faz sentido você ir naquele restaurante, o ar livre, né? Logo o shopping tem... Exatamente. Então, mesmo se um restaurante for frente mar, por exemplo, fechado, mas o estacionamento é aberto. E é outdoor, né? Então, assim, que pensa, a mulher vai sair de casa, ela vai arrumar o cabelo, ela vai maquiar, ela não quer sair e molhar o cabelo quando ela for descer do carro. Por mais que você estacione na porta, ela vai molhar um pouquinho. Ela quer ir pro shopping, porque ela não quer ficar com frizz no cabelo. Então, o shopping, ele ganha, sim, muito mais público quando tá chovendo ou quando faz frio. E no tempo quente, você pega aquele público que cansa da praia. Porque a praia não é pra você ficar o dia inteiro, né? Então tá cansado, eu vou passar no shopping, já janto e vou pro meu hotel. Ou eu já janto no shopping, porque não é igual aquele restaurante de rua que tem que esperar 7 da noite pra ele abrir. 8 da noite, qualquer hora tá aberto. E a pessoa pensa assim, não, se eu for na praça, o menino vai comer McDonald's, o outro vai comer sushi e eu quero comer massa. Ele é mais democrático, né? Então, essas facilidades fazem com que as pessoas escolham, mas de fato, quando você tem a concorrência do mar, é diferente. É mais difícil, né? E voltando ao que a gente estava conversando antes, então, o que vocês discutem, conversam, o que vocês imaginam do futuro do negócio shopping center? Então, não só em termos de, a pergunta de porta de bilhões, para dentro, né? De business, mas de porta para fora para a clientela também.
É a pergunta de bilhões. Eu É isso que eu tô esperando pra ficar rico. Eu que trabalho com digital, né? Eu que trabalho com digital, já sou acostumado com essas perguntas semelhantes, né? Mas eu acredito que o futuro a gente constrói todos os dias, né? Você se lembra, há 2 anos, 3 anos, 4 anos atrás, você ia no shopping. Aí, às vezes, você saía ali 10 horas da noite. Você ia pagar o estacionamento, tinha uma fila de gente para pagar o estacionamento, o ticketzinho. Aí, às vezes, perdia o ticket. Então, se você pensa que hoje a gente tem um aplicativo que é o AJ Fans, que aí você vai lá, cadastra sua placa. Na hora que você chega no shopping, ele lê sua placa, já cobra do seu cartão de crédito. Né? Às vezes, a pessoa não tem nem sem parar. Porque não é todo. Aqui em Floripa, eu não vejo as pessoas tendo muito ainda essa cultura do sem parar. Quando é uma cidade maior, né? Que aí a pessoa tem que ir em prédios que também usam sem parar, Connect Car, esses facilitadores, é muito legal. Então, hoje, pelo aplicativo, você cadastra sua placa, já paga ali. Então, tem essa vantagem. Então, você não tem mais aquela pessoa que fica ali te devolvendo R$19,90, devolvendo 10 centavos. Não tem? Tem os totens, para quem não quer colocar pelo celular. Então, isso já é essa automação. Já é uma coisa super interessante. Mas tu falou sobre isso, desculpa, Rafa. Em Curitiba tem um shopping, não lembro qual shopping agora lá. Quando tu entra, tu entra, não tem a cancela de entrada, só de saída. Tu entra, já leu tua placa, o shopping tem um aplicativo, que tu tem que baixar o aplicativo do shopping. Claro, todas as promoções do shopping tá naquele aplicativo. Sim. Então, eu peguei um código, o nota fiscal lá da loja, saiu um QR Code, eu jogo naquele aplicativo. Para concorrer o carro aí da campanha de Natal. Exatamente, já somarei. Mas aí tu pega, cara, quando tu faz... É muito louco isso, porque quando eu fiz o cadastro, foi um exemplo meu, né? Esse final de semana, inclusive. Fiz o cadastro, quando ele puxou a placa do meu carro, ele puxou bem assim, ó. Você tem sem parar, né? Só clica OK. Clique. Pronto, já foi descontado. Daí quando eu saio, eu recebo uma mensagem do aplicativo. Foi descontado o valor de 20 e poucos reais. Sim. Ou seja, ele já sabe que aquela placa eu uso sem parar. Entendeu? No aplicativo do shopping. Que tecnologia, assim, absurda, né? Exatamente. E tu não tem a cancela de esperar, ver se vai abrir a cancela. Entrar, tu entra. Depois de sair... Então, isso é uma facilidade. Você falou de um outro aspecto, que é a questão do cadastro das notas fiscais. Então, sempre no Dia das Mães, namorados, pais, Natal, tem as campanhas que sorteiam ali um carro, né? Um Volvo, um Jeep e por aí vai. Então, antigamente, você precisava de ficar na fila para preencher ali um cupomzinho, né? Depositava, o pessoal conferia. Olha aqui, ele realmente comprou R$1.000. Ele vai ganhar 3 ticketzinhos para concorrer. Agora é tudo pelo aplicativo. Você faz a foto, já digitaliza ali a nota fiscal, já cria o seu número da sorte, você já está participando daquela promoção. Você não precisa mais de ficar numa fila esperando, preencher, colocando... Pensa, você compra R$10.000, você tinha 30 cupons, 40 cupons, imagina, né, preencher tudo, CPF, nome, endereço, é muito difícil. Então agora tudo é mais facilitado. Então eu acredito que o futuro ele se faz desses pequenos hábitos que a gente vai transformando ao longo do tempo. Isso sem dúvida nenhuma, porque é como o crescimento de uma criança, de um filho, né? Tu percebe que ele cresceu se você ficar X semanas sem vê-lo, mas no dia a dia ele tá crescendo do seu lado, você não percebe, isso é natural. Inclusive no comércio, no shopping, isso também é natural, as coisas vão acontecendo. Primeiro o pessoal vai pra fila trocar nota, daí depois dali de X anos ele já tá trocando pelo aplicativo, ou seja, tá crescendo, tá evoluindo, porque é um organismo vivo. Mas, se nós pegarmos isso, igual bolsa de valores, se tu olhar no dia tem uma variação grande, se tu tem que olhar a longo prazo. Se nós pegarmos o longo prazo, tem algumas ações ou questões que acontecem no shopping que são disruptivas. Eu lembro, por exemplo, cinema. Sim. Antigamente não existia cinema em shopping, era todo cinema de rua. Algum abençoado teve a ideia de abrir um cinema dentro do shopping, matou todos os shoppings de rua. Então isso não foi do dia para a noite. Sim. Foi disruptivo. Foi uma coisa que mudou o mecanismo do shopping e muitas vezes da cidade. Essa questão agora que está tendo há algum tempo, que é mais novidade, é a questão dos prédios, tanto residencial como comercial, junto, anexo ao shopping. 20 anos atrás não existia isso, ao menos no Brasil. Então são coisas que realmente marcam a linha de tempo do shopping, né? Sim. Então, mais nesse intuito que foi a minha pergunta. Qual que pode ser a próxima ação de disrupção? Um shopping 24 horas?
um shopping temático, um shopping junto com um parque de diversão e shopping junto, Sim. sabe? Algumas ideias assim. E esse tipo de discussão existe dentro lá do grupo ou é uma coisa que simplesmente, não vamos ser nós a apostar na ideia, vamos como um modelo chinês. Vamos ver o que o pessoal está fazendo, que deu certo, a gente copia e segue o baile. Não, pelo DNA da companhia, de inovação, né? De ser um pioneiro aqui no estado, existe sim esse trabalho de olhar o que está dando certo em outros lugares, de pensar novos formatos de receita. Então, para você ter ideia, o ano passado foi criada a empresa, a J Media, né? Então, que são telas dentro dos elevadores dos principais prédios no entorno do shopping ou nas cidades onde nós temos shopping, né? Para fazer com que quando você estiver lá indo para o almoço ou levar o seu filho na escola, você tá descendo, você olha ali, vai chover daqui a pouco, aí já vem uma coisa do continente, esse final de semana vai ter o carnaval, sim, vai ter o bloquinho de carnaval infantil, vai ter o desfile pet e vai ter um musical das capivaras. Opa! Então pensa, o shopping vai fazer parte também da sua casa através dessa comunicação. Então a gente vai ter um canal direto com os principais prédios e as principais pessoas que moram nesses prédios, né? Então, olha, a gente está inovando na forma de chegar a esse público. A gente também está no Instagram, a gente também está no YouTube, a gente também está na TV aberta, faz rádio, estamos em painéis, mas agora queremos entrar dentro da sua casa. De que maneira? Através da AJ Media, que é essa empresa que foi criada. Que sim, veicula a sua construtora, o seu lançamento imobiliário e as novidades do Grupo Almeida Júnior, entendeu? Sim. Então, são fragmentos, são pequenas, grandes ideias que vão compondo esse novo futuro, né? Mas pensando no shopping nesses espaços de experimentação, né? Porque a gente tem hoje a concorrência do e-commerce, as lojas físicas morrem? Não, elas são ressignificadas, né? Claro. Algumas diminuem de tamanho, outras aumentam, para ser esse showroom, esse local que as pessoas vão para experimentar, para colocar no pulso, para vestir, né, para sentir a textura, o cheiro. Então, nós somos seres feitos de sentidos, nós somos sensoriais. Então, isso ainda faz muita diferença. Então, as marcas e os shoppings, todas as redes estão em busca de construir esses novos modelos, mas se você olha a cada 3, 4 anos, você já vê esses modelos sendo implementados, até no layout das lojas, né, no CRM que essas lojas instalam, conectando a loja física com a loja virtual, aumentando interações com esse cliente, momentos de compra, frequência de contato. Então, os shoppings viram esses grandes centros de convivência e de ativação com as marcas, de vivência, de experiências. Então, esse é o shopping do futuro, né, em que as pessoas vivem. E é isso que as pessoas estão afim. Ela quer sair de casa para viver coisas diferentes. Muito bom. Né? Você vê que até o cinema agora, a sala VIP, que é a sala que a pessoa fica deitada, que vem um garçom e te traz um espumante, que traz ali um sushi, que traz ali algo diferente. Você não vai pro cinema mais para comer só pipoca. Então tem toda uma parte de serviços. Por quê? Porque a pessoa quer ser surpreendida, né? Então, o shopping é cada vez mais um centro de experiências. Muito bom. Muito bom. Bruno, a gente já tá encerrando, né? E eu queria te fazer uma pergunta, cara. Se tu pudesse voltar no tempo, no início da tua carreira. Sim. Né? Qual é o conselho que tu daria pro Bruno, tá? Daquele tempo? Eu sou um cara mais conservador em tudo na minha vida, né? Então, para eu tomar uma decisão, eu sempre desenho muito bem o cenário de permanecer ou de mudar. E uma vez, aprendi isso com um professor meu do MBA, que eu guardo para sempre, né? Ele falou assim, coloque sempre quais são os critérios da tua escolha. Então, vamos lá. Você quer mudar de emprego? O que é importante para você? Localização é importante? Vai lá, coloca localização. O tempo que você gasta
sair da sua casa até o seu trabalho é importante? Coloca ali. O salário é importante? Ok. Então agora você tem 10 moedas. Então você vai dividir as 10 moedas para esses 4, 5 critérios. Então, divide ali. Então, a localização é importante. 2. O outro salário é importante. 4. Então, você sobrou agora com mais 4 só. Você vai ter que dividir ali. E aí, você classifica entre o cenário atual e o novo cenário, né? E você vai chegar a uma conclusão matemática. Sim. E aí, às vezes, só matemática, você vai bater o olho assim, não era esse resultado que eu queria. Então, não vai, né? Porque também tem a intuição, tem a tua crença, os teus valores. Então, eu diria para esse Bruno lá de trás, para ele ser um pouco menos conservador, para ele apostar mais na intuição, para ele acreditar mais, porque muitas vezes o outro acredita muito mais no seu potencial do que você mesmo, porque você convive com você todos os dias e você conhece o seu melhor e o seu pior lado. E nós temos, como eu acho que é algo inerente ao ser humano, muitas vezes a gente valoriza muito mais o pior lado, né? Se eu te perguntar, se você me perguntasse assim, ó, quais foram os erros que você cometeu? Aí às vezes a pessoa fala numa boa, né? Quais são seus defeitos? Quais são suas qualidades? Você já trava, ai meu Deus, que qualidade é essa, né? Então, eu diria pro Bruno de 15, de 20 anos atrás, aposte mais, acredite mais e não tenha medo. Legal. Isso que eu diria para minha versão de 20 anos atrás. É um conselho muito bom justamente para o empreendedor. É por isso que o empreendedorismo, aposte mais, acredite mais em você, né? São coisas que todo empreendedor inicial necessita ouvir. É porque ele tá no escuro, né? Totalmente, e é o momento que ele toma mais não, né? E isso para jogar ele para baixo e desistir daquele sonho é rapidinho. É porque empreender é dar um salto num lugar que você não sabe onde é o chão. Mas eu tenho 40 anos, então eu trabalho desde os meus 8 anos com meu pai. Então tem 32 anos que eu trabalho. Então nesses 32 anos, eu vejo que muitas vezes esse salto que a pessoa tem que dar no escuro, ele é tão próximo de onde você tá, que às vezes a gente acha que vai dar um salto e vai, né, vai cair num buraco. Não, ele tá muito próximo de onde a gente tá. Por isso que eu acho que vale a pena apostar mais, né, acreditar mais. E se der um probleminha, né? Não é pra todo mundo, né? Tem que ser muito corajoso para. E tem que ter resiliência para saber se que o que não deu certo, às vezes lá atrás, não deu certo na sua versão de 20 anos. Mas vai dar certo na sua versão de 40 anos, porque você hoje é um cara muito mais conhecido, você tem um networking, você tem autoridade no mercado. Então você pode, às vezes, começar agora o mesmo negócio que você fez quando você tinha 17 e hoje estava no ímpeto da sua juventude, só que agora com um background, né, e muito mais consistência. Então não deixe esses sonhos morrer. Show de bola, Bruno. Pô, muito legal. Obrigado, né, Eu que agradeço. Por ter disponibilizado esse teu tempo de vir aqui trocar uma ideia com a gente, né? A tua experiência um pouco, a gente falar sobre como é que é um funcionamento de um shopping. Eu acho que tem muita gente que é curioso referente a isso. Então, foi bem legal te receber aqui e te conhecer pessoalmente também. A gente sempre se falava em rede social. Sim. Né? Hoje, então, a gente se conhece um pouco mais pessoalmente. Aí é bom conhecer o Bruno aí. E antes de dar tchau pro Bruno, Luiz, onde é que a gente pode encontrar Vamos lá. Boa. Volta ali, Bia. Tira a setinha do meio também. Aí. Bom, siga a gente na rede social, né? Aqui, ó, @DuCashOficial. Nós estamos em todas as plataformas digitais, YouTube, Spotify, Facebook, Instagram. Então pode seguir a gente, tem todos os nossos episódios ali também. A nossa conversa aqui que a gente teve com o Bruno, essa conversa maravilhosa sobre shopping, como é que funciona a parte administrativa interna do shopping, todo mundo só vai lá fazer compra e conhecer como é que é, acho que é tudo lindo, maravilhoso, mas tem muita coisa por trás disso tudo, então também a gente vai estar aí nas nossas plataformas. Se você vai andar de carro, você pode aproveitar, ligar o Spotify, colocar DuCash Oficial, que vai estar lá também todas as nossas conversas. Se você também tem interesse em ter o seu podcast ou vir aqui para alugar esse espaço, nós também fazemos a locação do espaço, fazemos toda a edição, entregamos prontinho para você fazer a tua divulgação na tua rede social. Só entre em contato com a gente no direct ali, a nossa equipe vai lhe chamar. É isso aí. Bota os outros aqui, Luiz, do Bruno. Isso, arroba aqui, ó, pessoal. Tira Bruno... ali o
Aí. Só a setinha ali, né? Setinha Bruno Figueiredo. Né? Bruno Figueiredo. Sigam também ele lá na rede social para conhecer um pouquinho mais dele. E ele também, eu acompanho, então tem bastante coisa que ele coloca lá, é bem legal, é legal de acompanhar. E nós também aqui, quem quiser, né, seguir também aqui a pessoa que vos fala, LCB Machado, e o Rafael.duo. Rafael.duo. Também a gente siga nós lá na rede social também. Acho que isso aí. Bruno, obrigado mais uma vez aí pelo tempo, pelas explanações de um organismo vivo grandioso como o Shopping Center. Eu acho que foi muito interessante, principalmente o pessoal da área do empreendedorismo. Acho que tem muito a ver com o nosso assunto. Então, obrigado pelo seu tempo estar aqui explicando pra gente. Eu que agradeço o convite, e quem quiser tirar dúvidas, né? Quiser abrir uma loja no shopping, trocar uma ideia, estou sempre à disposição. Eu acho que é com diálogo que a gente vai construindo negócios melhores. Eu cheguei aqui mais cedo, eu e o Luiz já fomos falando, né, de eletroposto, disso, daquilo, já fui dando N ideias, porque exatamente. O mundo dos negócios é isso, né? O quanto mais você compartilha, mais você recebe. Isso que é muito legal. Obrigado pelo convite. Obrigado novamente. Pessoal, um grande abraço para vocês, um beijo no coração, até a próxima.